Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a esse novo encontro. O meu nome é Verônica, eu sou colaboradora do Centro Espírita Irmã Rosa. O tema que será trazido no dia de hoje é a necessidade do trabalho. Quem conversará conosco é a Ana Paula, que também faz parte do Centro Espírita. Mas antes, eu vou ler a nossa página e a nossa prece inicial. E a página de hoje é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a mensagem é a número 90, o trabalhador divino. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no por meio de nomes diversos. Jesus foi chamado Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento, que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor, que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas que guardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos, e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humildade cooperativa, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Vamos orar, meus irmãos. Vamos agradecer pelo dia de hoje, por esse encontro bendito, pelo auxílio divino e pela espiritualidade amiga que nos acompanha, e pedir pela Ana Paula que hoje nos traz a palavra de amor, de esclarecimento e de paz. Que elas acendam a chama do amor, que nos traga a reflexão e também o equilíbrio, que sejamos envoltos de toda essa harmonia que cresce dentro de nós a cada dia, todas as vezes que aprendemos um pouco mais de Ti, Senhor. Muito obrigada por mais essa oportunidade e que assim seja. E agora, passo a palavra para Ana Paula. Olá, amigos. Bem-vindos ao canal do CI no YouTube. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, nos auxiliando, nos intuindo em todos os momentos de nossa vida. Esse mês nós vamos refletir sobre o tema O Desafio da Pandemia, Eu e o Espiritismo. E a nossa conversa é sobre a necessidade do trabalho. Vamos trazer o que os espíritos nos dizem sobre o conceito de trabalho e vamos tentar refletir isso nesse momento em que estamos vivendo, nessa pandemia.
Para iniciar, vamos trazer aqui uma passagem do Evangelho de João, capítulo 5, quando Jesus cura o enfermo do tanque de Betesda. Era um tanque considerado milagroso que ficava em Jerusalém. Havia uma água que em determinado momento a água se agitava. E se acreditavam que aquelas águas ali, quando se agitavam, era porque um anjo passava ali. E aquele que primeiro caísse na água seria curado. Então era um local onde ficavam reunidos muitos enfermos, paralíticos, pessoas que estavam precisando de cura e ficavam ali à espera dessa agitação das águas. Jesus vai até lá, numa passagem muito bonita, e cura um paralítico que estava ali há muitos anos aguardando as águas se agitarem para pular na água. Só que esse acontecimento dá uma repercussão muito grande porque Jesus faz isso num sábado. E então os fariseus ficam escandalizados e vêm até Jesus e começam a questioná-lo. Porque nós sabemos que os judeus guardavam o sábado. Se formos ler o Talmud, o texto sagrado dos judeus, vamos ver que havia lá 39 proibições. Então eles não podiam cozinhar, não podiam assar, não podiam tosar as ovelhas, não podiam preparar a lã das ovelhas, não podiam arar a terra, não podiam retirar um objeto de dentro de casa e levar para um lugar externo. Eram 39 proibições, não podiam fazer praticamente nada. Conforme a tradição, eles teriam que guardar o sábado. E Jesus faz essa cura no sábado. Os fariseus então questionam e Jesus responde: o meu Pai trabalha até hoje. Eu também trabalho. Então vamos tentar refletir o que Jesus quis dizer quando diz que o Pai, nosso Pai maior de amor e bondade, Deus, trabalha até hoje e Jesus diz que também trabalha. Na parte terceira do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos sobre as leis morais. Vamos ler um pouquinho aqui as perguntas que Kardec faz a respeito da lei do trabalho. Kardec pergunta, então, se a necessidade do trabalho é lei da natureza. E os espíritos respondem que sim, que trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E eles dizem que a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então é da natureza do homem o trabalho. Faz parte das leis da natureza, faz parte das leis morais. Mas os espíritos nos chamam a atenção que a civilização, à medida que evolui, ela prende mais o homem nesse trabalho porque ele se sente com mais necessidades e mais gozos. É aquele momento onde o homem consegue adquirir mais conforto, mais segurança, consegue experimentar mais as sensações do mundo material, os prazeres materiais, e aí ele quer cada vez mais. E aí começa a trabalhar mais para ter mais esses prazeres, para perpetuar esses prazeres, com medo de perder esses prazeres um dia e querendo, oferecer para aqueles que ele ama esses prazeres, essa segurança material, esse conforto, achando que isso é a coisa mais importante. Então, os espíritos, já na primeira questão relacionada à lei do trabalho, eles já nos chamam a atenção para nós percebermos o que é importante no trabalho. Mais para frente, os espíritos vão dizer que o trabalho tem um duplo fim para o homem: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar. Então, essas são os dois principais objetivos
para o homem em relação ao trabalho, para a sua evolução? Primeiro, a conservação do corpo físico, né? À medida que ele se protege, tem uma casa, tem segurança, tem conforto, né? Se formos voltar aos primórdios da humanidade, ele consegue, com uma casa, se proteger das intempéries do tempo. E o outro objetivo é o desenvolvimento do pensamento, da inteligência, à medida que o trabalho traz novos desafios. Mas, né, nós, diante do conforto que o trabalho pode nos proporcionar através da remuneração do trabalho, nós ficamos cada vez mais presos ao trabalho. E aí é importante nós irmos até o Evangelho segundo o Espiritismo, num texto onde Kardec, falando da riqueza e da pobreza, nos chama a atenção ao que é supérfluo e o que é necessário. Porque muitas vezes nós ficamos presos ao que é supérfluo, acreditando que o supérfluo é necessário, que sem aquilo nós não conseguimos viver bem, não conseguimos levar a nossa vida normal. Esse limite entre supérfluo e necessário é muito tênue, é uma reflexão que cada um deve fazer e prestar muito atenção, né? Porque é o que os espíritos dizem, aquilo que nós ainda achamos necessário, muitas vezes é supérfluo, né? Então que nós possamos refletir diante disso. Na outra questão, falando do trabalho, os espíritos nos dizem que o conceito de trabalho é toda atividade útil é trabalho. Nós acreditamos que trabalho é aquilo que fazemos quando saímos de casa, isso antes da pandemia, né? Quando nós saímos de casa, pegávamos o nosso transporte, passávamos 6 horas, né, no trabalho e voltávamos para casa e éramos remunerados por isso. Os espíritos nos dizem que o trabalho é muito mais que isso. O trabalho é toda atividade útil. Não é necessariamente, não somente essa atividade que nós somos remunerados, somos reconhecidos. Tudo que nós fazemos de útil é trabalho. Quando nós auxiliamos uma pessoa na rua, quando nós damos uma informação, quando na nossa casa nós auxiliamos, né, ajudamos a limpar a mesa, ajudamos um filho a fazer o dever de casa, tudo isso é trabalho. Quando nós oramos por alguém, quando nós escutamos alguém que está falando porque está muito aflito com um problema, toda atividade útil, quando estamos mentalizando para o bem, toda atividade útil é trabalho. E os espíritos nos dirão que nas esferas superiores, isso fica muito mais claro porque o trabalho muda. Porque Kardec pergunta se os espíritos superiores, nas esferas superiores, também trabalham. E aí o trabalho, ele é de uma natureza mais sutil. Os espíritos respondem para nós que quanto menor a nossa necessidade material, menor também é o teor material do nosso trabalho. À medida que vamos para as esferas superiores, o trabalho fica mais sutil, trabalho de mentalização, de harmonização, de oração, né? Os espíritos trazendo atmosferas puras para que aquele ambiente possa emanar mais paz, mais harmonia, mais luz. O trabalho se modifica e os espíritos superiores percebem que o trabalho não é obrigação. O trabalho é simplesmente um ajuste com a lei divina, que é cooperação. Trabalho é cooperação, é a principal função do trabalho. Então, o trabalho, na verdade, como diz Leon Denis no livro Depois da Morte, é uma honra, é o que dignifica o homem. E por isso que os espíritos superiores, sabendo disso, eles trabalham com muita alegria. Outra questão que Kardec pergunta é: o que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excesso de trabalho? Aqueles que têm sob sua supervisão várias pessoas trabalhando e de alguma forma, né, eles não respeitam essas pessoas, explorando essas pessoas.
E os espíritos respondem: isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus, transgride a lei de caridade, né, de fraternidade. Então, é muito importante no nosso trabalho nós estarmos atentos a isso. Toda a função de direção, de coordenação, de liderança, né, ela tem o seu encargo, né, tem uma responsabilidade. É importante sempre pensar nisso diante daqueles que são, do ponto de vista, né, hierárquico desse trabalho, são subordinados. É sempre importante lembrar disso. É sempre importante. E Leon Denis vai nos lembrar da importância para a mente do nosso trabalho, né? Que diz que ele fala que quando estamos trabalhando, que as paixões elas se aquietam, porque estamos ali focados numa produção, visando um resultado, dando o nosso máximo. Então as paixões se aquietam. É o momento onde nós direcionamos o nosso pensamento e as nossas ações para essa produção. E Joana de Ângeles nos chama a atenção para cuidar das horas livres. O que nós fazemos com as horas livres? Porque se o trabalho nos ajuda a ir para o caminho reto, é nas horas livres que podemos nos desviar, nos perder, né, naquela coisa de eu preciso relaxar, eu mereço, né? O que nós fazemos nas horas livres do nosso trabalho? Então, Joana de Ângeles fala para cuidarmos dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, né, das nossas sensações nessas horas livres. É muito importante lembrarmos disso. Leon Denis traz para a gente uma questão que no mundo antigo, né, até há muito pouco tempo, o trabalho era considerado uma coisa pejorativa, né? Os escravos é que trabalhavam no mundo antigo. Se nós formos às cortes da Europa, no período da realeza, da monarquia, nós vamos ver que os nobres não trabalhavam. Eles moravam nos castelos junto com os reis e com as rainhas, e ali passavam o dia inteiro sem fazer nada, ficavam jogando cartas, bebendo, comendo, e aí se metiam em intrigas, em relacionamentos extraconjugais, em duelos, né? Porque são horas livres, desperdiçadas, uma mente ociosa. Aqueles que trabalhavam, eram os servos, eles eram menores, então era feio trabalhar. Quem trabalhava era fracassado, né? Quem ficava ali naquela diversão e aí assim, né, se mergulhando, né, ainda mais nas imperfeições, no orgulho, no egoísmo, na vaidade, e aí isso traz um vazio muito grande. Então esse conceito de trabalho, ele é modificado, os espíritos trazem o verdadeiro sentido do trabalho, né? Para a gente que estuda essas relações de trabalho, é muito interessante isso, né? Existem aqueles que exploram, existem aqueles que são explorados no trabalho, mas é como existem espíritos mais evoluídos e menos evoluídos. O importante é o conceito que nós temos de trabalho e saber que toda atividade útil é trabalho. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, através da mediunidade de Chico Xavier, traz um conceito de trabalho muito interessante. Ele fala que o trabalho-ação modifica o ambiente. O trabalho-serviço modifica o homem. Ora, o que é o trabalho-ação? É o trabalho que fazemos, né? Aquela pessoa que sai de casa e vai para o seu trabalho. Um exemplo, um gerente de banco, né? Então, a função dele ali é cuidar das contas dos clientes, oferecer produtos aos clientes, cuidar do trabalho. Esse é o trabalho dele. Mas ele pode modificar o ambiente dele. Como? Né? Se quando
ele sair dali, ele apaga as luzes, ele apaga o computador, ele não desperdiça papel, ele conversa com as pessoas que estão à volta dele, se interessa pelo assunto das pessoas, né? Fecha as portas. Então ele está transformando o ambiente que ele trabalha. Ele está sendo remunerado, mas ele está além, ele se responsabiliza por aquele trabalho. Né? Ele poderia simplesmente, não, eu vim aqui só para falar com os clientes, cuidar das contas, não me interessa, não vou pagar essa conta de luz, não vou pagar essa conta d'água, isso não é problema meu, mas é uma responsabilidade diante daquele ambiente. Assim como também nós devemos fazer isso em todos os ambientes onde nós trabalhamos, que nós frequentamos, ter uma responsabilidade com aquele ambiente. Então esse é o trabalho ação, né, que vai modificar então o ambiente. E o trabalho serviço modifica o homem. O trabalho serviço é aquilo que ele faz além da sua função, além do seu ofício. É cuidar das outras pessoas, ter um olhar carinhoso para as pessoas, ser atencioso, se dispor, ser disponível para ajudar, um olhar amigo, uma opinião boa, que acalente a outra pessoa, que conforte a outra pessoa. Isso tudo, o trabalho e serviço, nós podemos fazer dentro do trabalho-ação e devemos fazer. E é para isso que nós estamos aqui, para nos percebermos irmãos. É daí que entra a fraternidade. É esse o caminho que nós temos que ter, né? Frater, aqueles que são irmãos, da origem da palavra, aqueles que vieram da mesma fonte. Somos todos irmãos. Qual é a nossa fonte? Deus. Somos todos filhos de Deus, criados simples e ignorantes para evoluir, para ser feliz. E diante dessa pandemia, uma coisa que realmente modificou para nós foi o trabalho. Alguns começaram a trabalhar muito mais, né? Esses que estão diretamente trabalhando diretamente com a contenção da pandemia. Então, uns estão trabalhando muito mais, uns estão expostos diretamente à pandemia, né, à infecção. Outros estão trabalhando menos, não podem sair, um trabalho que ficou isolado, que não foi considerado essencial pela sociedade, e isso traz um impacto financeiro para a família, para a pessoa, né? Outros começaram a trabalhar de forma diferente, às vezes mais, às vezes menos, mas de forma diferente. Agora no computador, com horários diferentes, precisando aprender tecnologias para se superar novos desafios. E outros que ficaram sem o trabalho, sem aqueles que perderam a fonte de renda, aqueles que perderam a fonte de produção. Então, estamos vivendo um momento muito singular. E a pergunta que nós devemos fazer é: o que eu preciso aprender? Porque Deus é justo, é soberanamente bom, é misericordioso, está no controle de tudo. Está tudo sob controle. Está tudo nos caminhos de Deus. Então, o que está acontecendo conosco nesse momento, nós precisamos perguntar o que eu preciso aprender com isso. Muitas pessoas mudaram de ofício, né? Perderam o emprego e aí precisam fazer outra coisa. E aí vem essa flexibilidade da gente tentar olhar, tentar ter bom ânimo diante dessas mudanças e saber que existe uma lição que nós precisamos aprender. Não estamos desamparados em momento algum. Estamos com o Pai, estamos com os nossos bons espíritos que estão nos guiando. Nós precisamos primeiro aceitar essa condição, mesmo que seja difícil.
E daí, a partir desse momento, ir aos pouquinhos tentando ver o que nós precisamos aprender, quais as coisas que nós precisamos mudar na nossa vida. Porque aos pouquinhos os caminhos vão se abrindo à medida que nós permitimos olhar diferente. Quando nós aceitamos uma situação, nós já passamos a sentir aquela situação de uma forma diferente. E muitas vezes nós não estamos na função que nós desejamos. Claro que não é desistir dos nossos planos profissionais. É sempre importante tentar crescer, tentar realizar os sonhos profissionais, mas também aprender a florescer aonde Deus nos plantou. Então, se nós estamos desviados dos nossos sonhos, das nossas funções nesse momento, o que eu preciso aprender aqui? Abrir o coração, com humildade, com amor, com boa vontade, para aprender o que precisamos aprender nesse momento. Porque a situação parece que é caótica, mas não é. É uma grande prova, uma grande, para alguns, expiação. Enfim, o que importa é que precisamos confiar em Deus, entregar o nosso coração e permitir esse novo aprendizado que vem por aí. E uma das principais lições que ficam para nós nesse momento é justamente essa do trabalho-serviço que Emmanuel nos fala, de nos unirmos. Quantos movimentos nós vimos de pessoas que se desdobraram para ajudar as outras, porque o que é pior, o pior de nós também aflora nesses momentos difíceis, nesses momentos de prova, mas o melhor de nós também. Então foi bom também, está sendo bom para nos testarmos. Será que nós estocamos comida? No começo tinha aquele medo de que faltasse comida. Será que nós estocamos comida? O que isso traz para a gente? Isso é sintomático nas nossas atitudes. Será que nós estocamos remédio? Então, é importante a gente refletir. E aí opa, eu ainda não estou bem assim como eu pensava. Então, e aí tentar trabalhar essa fraternidade, esse trabalho-serviço, porque as nossas dificuldades são por conta do nosso egoísmo, do nosso orgulho e do nosso egoísmo. É isso que ainda nos aprisiona, é isso que não permite que a humanidade caminhe, porque nós ainda não nos reconhecemos irmãos. Vamos trazer aqui um pequeno texto que Kardec fala sobre o orgulho e egoísmo no livro Obras Póstumas. Ele está falando aqui das causas do orgulho e do egoísmo. Então ele fala dessas causas, a principal decorre evidentemente da falsa ideia que o homem faz da sua natureza, do seu passado e do seu futuro. Por não saber de onde vem, o homem julga-se mais do que é. E não sabendo para onde vai, concentra todo o seu pensamento na vida terrestre. Ou seja, o homem não se percebe espírito. Ele não sabe de onde veio. E também não sabe, como ele não se percebe espírito, não sabe o que acontece depois da morte. Então a vida para ele é aqui, é agora, é o que ele palpa, é o que ele sente, é a vida material. Então ele quer ser feliz aqui agora, Ele acha que a vida é uma só, que a vida é rápida, então é agora que ele quer ser feliz, ele quer aproveitar tudo aqui, porque só existe isso aqui para ele. Então esse é um grande equívoco. Então todo aquele que vem atrapalhar esse projeto de felicidade dele, de sucesso, é uma ameaça para ele. Então é daí que vem o egoísmo. Ele não reconhece o outro como irmão, porque o outro vai atrapalhar a única coisa que ele tem, que é essa vida. Então o outro é uma ameaça. Então ele prossegue dizendo:
anseia por todas as satisfações, por todos os gozos, sendo essa a razão por que atropela sem escrúpulo o seu semelhante, se este lhe opõe alguma dificuldade. E ele prossegue: identifique-se o homem com a vida futura e a sua maneira de ver se modificará completamente, como a do indivíduo que apenas por poucas horas haja de permanecer numa habitação má e que sabe que ao sair terá outra magnífica para o resto de seus dias. Então Kardec nos convida a observar esse momento difícil de pandemia, de mudanças, de como se fosse uma morada difícil, um momento difícil, né? Que nós sabemos que vamos sair dali para uma outra morada melhor, para uma experiência melhor, né? Mais ou menos como se nós estivéssemos num ônibus lotado. Então, o ônibus está lotado, está cheio de gente, está calor, está desagradável, está desconfortável, mas o meu ponto está chegando, né? Então, eu sei que mais ou menos, né, num determinado tempo eu vou descer daquele ônibus. Então, é assim que nós devemos encarar esse momento difícil, mas sempre tentando perceber o que nós precisamos mudar, o que nós podemos nos adaptar, quais as lições que nós podemos ter, sempre olhando para dentro de nós, olhar para dentro, olhar para as nossas dificuldades, para as nossas imperfeições, saber que não estamos sós, estamos amparados, os bons espíritos nos ajudam, mas nós precisamos olhar as nossas imperfeições, olhar as nossas máscaras do egoísmo, do orgulho, da vaidade, porque só assim nós poderemos transformá-las. E o trabalho é um grande convite para nós. E para finalizar, nós trazemos aqui um pedacinho de uma passagem também de Emmanuel, no livro Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. O essencial é meter mãos à obra, aperfeiçoando cada qual o seu próprio coração primeiramente, afinando-o com a lição de humildade e de amor do Evangelho, transformando em seguida os seus lares, as suas cidades e os seus países, a fim de que tudo na terra respire a mesma felicidade e a mesma beleza dos orbes elevados, conforme as nossas narrativas do infinito. Muita paz a todos, aguardem aqui, que teremos então a oração da Vânia. Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, amado Mestre, benfeitores da casa da Irmã Rosa, nós agradecemos. Sempre agradecemos pela vida, Senhor, por essa oportunidade bendita de aprendizado. E te agradecemos também esses momentos que a casa da Irmã Rosa nos proporciona para lembrarmos as lições do Cristo e assim conduzirmos nossas vidas da maneira que vamos adquirir mais crescimento, mais sabedoria, mais amor, Senhor. Muito obrigada. E te rogamos, Senhor, mais uma vez que nos auxilie. Olhe por nossos lares, por nossas famílias, por nossos amigos, nossos companheiros de trabalho, por toda a humanidade, Senhor. Que aprendamos com este momento a ver o bem que existe em cada um. Possamos perceber todos os ensinamentos que nos trazem esta convivência. Auxilia-nos, Pai, para que possamos construir a paz dentro de nós
e assim fazermos um mundo mais pacífico, a construir o amor dentro de nós, para que possamos encontrar o amor aonde formos. Senhor, a sermos mais fraternos, para que possamos viver num mundo também mais fraterno. Auxilia-nos hoje e sempre, Senhor. Rogamos a espiritualidade amiga, a fluidificação das nossas águas. Que nelas, Senhor, sejam depositados o lenitivo para as nossas dores. Senhor, pedimos, fique conosco, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.